Em nosso estudo de hoje é a lição 35 do Livro da Esperança. Eles antes. Quando deres um festim, não convides teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles tornem a te convidar e te seja isso recompensado. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 12. Por festins, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Capítulo 13, texto 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. De certo que o divino orientador não estabelecia a desistência das relações fraternais nem o abandono do culto às afinidades do coração. Considerando, porém, a humanidade por família única, induzia-nos a observar os irmãos menos felizes, na categoria de credores principais de nossa atenção, à maneira de enfermos queridos que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comungam o mesmo sangue. Nas celebrações da alegria, é inútil convocar os entes amados de ver que todos eles se encontram automaticamente dentro delas. Recorda os que jornadeiam no mundo sobre as algemas de austeras privações e partilha com eles as vantagens que te felicitam a vida. Se exerces autoridade, é natural te disponhas à sustentação dos companheiros honestos que te apoiam à luta. Antes deles, no entanto, pensa no amparo que deves a todos os que padecem aflição e injustiça. Obtiveste merecimentos sociais elevados pelos títulos de competência que granjeaste a preço de trabalho e de estudo, e com semelhantes valores, é razoável te empenhes no reconforto a benefício dos que viajam no carro de tuas facilidades terrestres. Antes deles, contudo, atende à cooperação em favor dos que jazem cansados nas provações sem remédio. Desfrutas extensa possibilidade econômica na qual é compreensível te devotes a obsequiar os amigos do teu nível doméstico. Antes deles, todavia, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem muitas vezes a felicidade reside num sorriso amistoso ou num prato de pão. Amealhaste conhecimento e nos tesouros culturais que adquiriste é justo. Te aprazas nos torneios verbais de salão, enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te respiram as normas superiores. Antes deles, porém, divide a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho que se debatem ainda na noite da ignorância. Jesus não te pede a deserção dos círculos afetivos. Ele próprio, certa feita, asseverou aos companheiros do apostolado, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o meu Senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofrimentos, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentem as energias. Mas à frente dos que choram, dos trânsitos de dolorosas necessidades, é preciso adotar a legenda eles antes. Emociona a gente, né, a leitura de hoje, porque o texto tem como título Eles antes. E vem falar de uma passagem do Evangelho que, se você fizer uma interpretação literal, é claro que você vai cair em enganos, porque parece que Jesus está dizendo que quando a gente der uma festa, uma comemoração, que é melhor, ao invés de a gente chamar os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas queridas, a gente chamar os pobres e estropiados, usam os termos, né, que tinham na época, aí, né, o que utilizaram na tradução aí dos evangelhos. E que parece que é completamente contrário. Como assim, né? Mas espera aí, as pessoas que eu amo eu não vou chamar, eu vou chamar pessoas estranhas. E não é que Jesus estivesse fazendo isso, mas o Emmanuel, ele até estende essa interpretação. Ele fala, o que Jesus quis dizer era que a gente começasse a tomar o cuidado de examinar a humanidade por uma família única, né? E a observar aqueles que estão vivendo em momentos mais complicados, menos felizes, e que eles possam estar participando mais dos eventos que a gente estiver proporcionando de alguma maneira. Então, a gente começar a observar quem são essas pessoas que muitas das vezes elas estão passando por momentos de solidão, elas estão passando por momentos assim de provações muito duras por conta da crise, por conta de tudo que a gente viveu durante o período de pandemia,
a falta de emprego, quantas empresas por aí desmoronaram e ainda não indenizaram os seus funcionários por conta da crise que se instalou mesmo no país. Então, pessoas que de repente se retiraram do, 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 do circuito nosso por motivos vários, e a gente não acabou não observando, e quando a gente vai descobrir, essa pessoa está passando por momentos de privação muito grandes, muito grandes. Mas depois eu acordei aqui recebendo um presente, né? Um presente, porque olha bem como é que funciona essa coisa do eles antes. O exemplo que eu vou dar aqui é maravilhoso e vocês vão pesquisar aí na internet e vão perceber isso. Quem gosta de esporte, quem gosta de futebol, por exemplo, sabe que existe uma rivalidade que chega a ponto de ser doentia, às vezes, entre alguns times. A rivalidade ela é excelente porque ela nos estimula a vencer os nossos limites para buscar a vitória, tudo bem. Mas quando ela chega a ponto de ofender, de agredir, ela se torna doentia e até pode comprometer muito aí dentro do processo de lei de causa e efeito aqui, o espírito que está aqui vivendo essa realidade. Mas o que acontece? Dentro dos times rivais aqui do Rio de Janeiro, a gente sabe que Flamengo e Vasco são dois times muito rivais, né? E aí hoje, um jogador que foi jogador do Vasco no início do século, a década de 90, final da década de 90 e início do século XXI, e que não conhece o jogador do Flamengo hoje, ele fala até no vídeo, eu não conheço ele pessoalmente, só participei de alguns programas com ele, mas eu quero dizer o seguinte, para que ele tome muito cuidado, ele cuide de sua saúde mental, porque às vezes as críticas que a gente recebe, elas, na época, eu passei pela mesma situação que esse jogador passou, que foi ter que operar o joelho, e por conta de ter que operar o joelho, ficar fora de convocação para a seleção, de realizações do atleta, da carreira do atleta, né? Ele não pôde participar de algumas finais, de algumas decisões, e também perdeu a vaga numa Copa do Mundo, que é o caso do jogador do Flamengo também, hoje, que está passando por essa situação, está perdendo a vaga na Copa do Mundo também. E ele falou que a preocupação não era nem com a questão do joelho, que até onde ele sabe o jogador não tem problemas mentais, mas que as críticas que ele recebeu fez com que ele entrasse num processo de depressão muito profundo e que, inclusive, tivesse vontade de tirar a própria vida. Ele lembra que nós estamos no Setembro Amarelo nesse momento, e o Setembro Amarelo é o setembro de prevenção à vida contra o suicídio. É uma mobilização que a gente tem de vários setores da sociedade, não só o meio espírita, mas meio religioso, científico, tudo, né? A parte toda, né? Psicológica também, de prevenção ao suicídio. Quer dizer, então mostrando pra gente o seguinte, que aí está o caso de eles antes. Aqui está o caso de eles antes. Olha, ele é do time que é rival ao meu, mas não, acima de rivalidade, não. Nós somos atletas, acima de tudo somos seres humanos. E como ser humano, palavras dele, eu não desejo para ninguém passar o que eu passei. Né? E a gente tem que começar a buscar essa coisa dos infortúnios ocultos, né? De começar a chamar sim, convidar para sempre que for possível, para aquela conversa informal, aquela janta, que tomar um café na nossa casa para conversar um pouco, para desabafar, enfim, para ter momentos em que a gente possa estar dando oportunidade para as pessoas respirarem, sair de um processo que pode estar levando até a destruição. Então ele vem falar aqui, né, quando a pessoa que tem autoridade, ou então merecimentos sociais elevados, ou então a parte econômica também, ou mais ainda, conhecimento. Ele aborda 4 casos: autoridade, posição social alta, facilidade financeira e também conhecimento. Mas ele fala aqui, né, para a gente procurar dar atenção às pessoas que estão convivendo com a gente e que essas pessoas ainda não têm oportunidades. Eu vou encerrar aqui com uma coisa que me tocou profundamente o coração uma vez, de uma pessoa que trabalhava aqui em casa, que a gente foi perguntar para ela: por que você não almoça com a gente? Por que você não faz a refeição com a gente quando está aqui em casa? Aí eu não faço porque eu não acho justo, enquanto as pessoas na minha casa não estão tendo o que comer, eu estar aqui comendo. Aquilo tocou profundamente, a gente modificou a nossa postura, né, a partir daquele dia. Fica aí a mensagem maravilhosa do Emmanuel, está justificado porque a gente se emociona quando lê um texto como esse, né?
Jesus nos abençoe hoje e sempre.